passado, tá? No governo anterior, o Correios tinha lucro, superávit. Agora ele está com déficit, é o chamado prejuízo. Qual é a razão disso? Eu só posso ter dois motivos. Se uma empresa tinha lucro antes e agora tem prejuízo, quais são os dois motivos? Ou é incompetência, ou é corrupção. Não é verdade? Ou você é muito ruim na administração, ou você é muito bom na administração e está roubando pra cacete. Eu não estou afirmando nada, mas só pode ser uma dessas duas, não é isso? Na incompetência, você consegue observar a ineficiência dos resultados. Como, por exemplo, várias empresas estão voltando à questão presencial, ou então à questão híbrida, porque o home office, em algumas empresas, ela gerou alguns problemas. Não é isso? Férias excessivas, não é isso? Compra de férias, pouco resultado, pouca cobrança, um compliance muito ruim. Então isso gera a incompetência, ineficiência e necessariamente a corrupção. Não é isso? Corrupção, ineficiência e incompetência. Pode ser que talvez seja a conjugação dos três, mas isso é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Quando você fala de prejuízo da empresa Correios, eu não estou falando do fundo de pensão Postales, porque isso é outra história. Existe uma administração muitas vezes à parte da própria empresa. Então você tem um compliance da empresa e o compliance do fundo de pensão. Percebendo, quando o fundo de pensão de uma estatal ela é superavitária, é dividido na empresa. Quando ela é deficitária, sabe quem paga? Meus amigos de bancada e a nossa audiência. Tá claro? Então é muito simples. Empresa estatal, quando dá lucro, eu divido entre os acionistas e participantes. Quando dá prejuízo, o Estado, a União, ou municípios, ou Estado, ela integra isso aí. Para você ver, lucro para a empresa, prejuízo para a sociedade. Terceiro ponto. Como é que pode uma empresa que ela tem uma palavrinha linda, que é chamada monopólio, ela gera prejuízo? Como é que eu me... Imagine você, audiência, que você vende pão, você vende baguete, e o Estado diz o seguinte: só você pode vender baguete. Não é maravilha isso? E pior, você tem prejuízo. Eu vou ser muito sincero, você é incompetente ao extremo, não é verdade? Quarto, André, olha só, a Constituição ela fala que eu posso criar qualquer estatal? Não. É fácil lembrar. Você sabe quando é que o Estado pode criar uma estatal? Nunca. Somente em duas hipóteses. É fácil lembrar, porque está escrito. Ai, professor, discordo. Você não discorda não, está escrito. Desculpa, eu estou lendo a Constituição. Eu só crio uma estatal em duas hipóteses: imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então eu tenho que dizer o seguinte, André, os Correios devem ser privatizados? Quem fala não tem que sustentar o seguinte, que os Correios, elas só existem por imperativo de segurança nacional. O Brasil está comprometido com a soberania se os Correios forem privatizados. Uma gargalhada. Ou segundo, um relevante interesse coletivo da sociedade. Uma verdadeira piada. Então é óbvio, lendo a Constituição, tendo 10 neurônios e tendo um pouco de bom senso, os Correios devem ser privatizados, porque não tem relevância de imperativo de segurança nacional, nem relevante interesse coletivo. Então deve ser privatizado. O que mais? Cresceu em muito as campanhas publicitárias e culturais dos Correios. O Correio passou a patrocinar um montão de questões culturais e um montão de verbas em publicidade. Eu não estou falando que não deve fazer ou não. Eu estou te dizendo que já muito atrás, na época do mensalão, eu estou falando de mensalão, estou falando de petrolão não, estou lá para trás. Uma das formas, você lembra do Marcos Valério? Ele tinha uma empresa de publicidade. Porque publicidade é fácil você super orçamentar alguma campanha. Entenderam? Assim como também alguns escritórios de advogado, tudo isso pode ser serviço, pode ser superavitário. E aí, não é isso? Super orçamentado. E aí você pode gerar algum tipo de problema. Então quando você fala dos Correios, você vê um governo anterior que queria privatizar, queria, não é isso? Dar eficiência, queria gerar compliance de competência, queria combater a corrupção. Aí chega o governo atual e fala o quê? Vamos estatizar. E ainda digo mais, se o Uber, se lembra disso? Se a Uber não quiser prestar o serviço, não tem problema não. Os Correios prestam isso. Você vê a que ponto que chegou essa situação. E a gente esquece desses detalhes.
Então a Uber, os Correios estão dando um prejuízo danado, e ministro queria falar o seguinte: tira a Uber do Brasil e faz, os Correios vai passar a prestar esse serviço. É uma loucura isso. E também para aquelas pessoas mentirosas, ou então pelo menos incautas, que falam o seguinte: poxa, André, se eu privatizar, o que vai acontecer? São Paulo, Rio de Janeiro e tal, vai ter entrega de mercadorias. Lá no interior, só os Correios entregam. Isso é mentira. Sabe por quê? Depende do pacote de privatização que vai ser feito. Então, por exemplo, quem pegar, o pacote do Rio de Janeiro, pega Rio de Janeiro e pega o Acre dentro desse pacote. E as empresas privadas fariam isso. Isso é de uma simplicidade que às vezes dói. Você ler a Constituição, quem tiver com preguiça, se eu não tiver errado, artigo 175 da Constituição. Não confie em mim, não. Leia a Constituição. Se não for o artigo 175, é artigo 173. Um dos dois. Leia 173, leia 175 da Constituição, escute o que eu estou te falando e você vê quem é contra a privatização, ou é analfabeto, ou está com dificuldade cognitiva, ou só tem maledicência mesmo, pensamentos, ou então é ideologia pura mesmo, ou então é safadeza. Não sei, mas uma das coisas deve ser.